E aí, pessoal, beleza? Pessoal, vamos agora entender um pouco mais sobre o XML HTTP Request. Com esse cara, podemos atualizar uma página web sem recarregar essa página por inteiro. Solicitar e receber dados de um servidor após a página ter sido carregada. E enviar dados para o servidor em segundo plano. Pessoal, o segredo do Ajax está no objeto dessa classe, no objeto XML HTTP Request, ok? Todos os navegadores modernos o suportam. Os navegadores Internet Explorer nas versões anterior ao 7 usam o ActiveX Object para instanciar um objeto XML HTTP Request, ok? Pessoal, vamos voltar à nossa prática, aos nossos exemplos, para mostrarmos os conceitos de uma aplicação Ajax, ok? Então vamos lá. Pessoal, só relembrando, o início de tudo é como nós chamamos uma aplicação Ajax dentro de uma página web, ok? Para acionar a nossa aplicação Ajax desse exemplo, escolhemos o Autoboot no Combo Box, nesse Select, e clicamos no botão pesquisar dessa página, ou seja, ao clicar nesse botão, chamamos a função carregar conteúdo, passando como parâmetro o valor do Autoboot escolhido. A função é descrita na própria página, na área de script do cabeçalho do exemplo 02. Aqui nossa área de script, e aqui está a nossa função JavaScript, ou seja, nossa aplicação Ajax. Vejam que temos nessa aplicação Ajax várias formas de criar um objeto XML HTTP Request. Perfeito? Vamos entender essa parte agora, ok? Há três formas, pessoal, de criação de um objeto XML HTTP Request. Uma pelo próprio XML HTTP Request e duas pelo ActiveX Object. São elas: instanciar pela própria classe XML HTTP Request, ou seja, isso é feito pelos navegadores modernos, Internet Explorer 7 ou superior, Firefox, Chrome, Safari e Opera, ok? E duas pelo ActiveX Object. No caso, pessoal, passando uma string com parâmetro Microsoft.xml/HTTP. São para navegadores IE5 e IE6. E outra forma é utilizando a string msxml2.xml/HTTP, passando aí como parâmetro para o ActiveX Object. Essa forma, pessoal, são para navegadores Internet Explorer com versões anteriores ao 5, ok? Bom, pessoal, é recomendável tentarmos criar o objeto XML HTTP Request como uma dessas três formas, ou seja, se não for por uma, será por outra, até chegar ao ponto que o navegador não tenha suporte de criar esse objeto. Eu digo para vocês que quanto mais formas de criação desse objeto, maior será o número de navegadores abrangidos que tenham esse suporte. Entretanto, não há uma obrigação de tentarmos criar usando essas três formas. Podemos, por exemplo, tentar criar apenas com a instanciação da classe XML HTTP Request. Porém, pessoal, para navegadores Internet Explorer nas versões anteriores ao 7, se nós abrirmos nossa página lá, nossa aplicação Ajax vai falhar, ok? Não tem choro nem vela, porque eu tentei apenas com uma forma tentar criar um objeto XML HTTP Request. Eu poderia utilizar mais duas formas, abrangendo assim o maior número possível de navegadores que possam abrir a nossa página e trabalhar com a aplicação Ajax, ok? Beleza? Pessoal, nós também podemos testar o suporte dos navegadores ao Ajax com o objeto window do JavaScript. Por exemplo, se eu quero testar
se o navegador possui suporte ao XML HTTP request, eu faço if window.xml HTTP request, ok? E aí eu tento fazer alguma coisa. Agora, se eu quero testar o suporte do navegador ao ActiveX Object, eu posso fazer dessa forma. If window.ActiveX Object. Ok, pessoal? Então, nós podemos testar o suporte de navegadores ao Ajax com o objeto window do JavaScript. Pessoal, eu quero frisar o seguinte: é importante saber identificar quais navegadores suportam que forma de criação de objeto XML HTTP request, principalmente os navegadores Internet Explorer, pois isso já foi motivo de questões, perfeito? Vocês têm que saber como identificar que browser vai abrir aquela aplicação Ajax, ok? Bom, como forma de resumo, nós podemos criar um objeto XML HTTP request através da instanciação da classe XML HTTP request, ok? Isso aí para navegadores mais modernos como IE, 7 ou posterior, Firefox, Chrome, Safari e Opera. Também nós podemos utilizar a instanciação do ActiveX Object, passando a string Microsoft.xml HTTP. Isso aí são para navegadores IE5 e IE6. Finalizando, podemos tentar criar um objeto XML HTTP request através da instanciação do ActiveX Object, passando como parâmetro a string msxml2.xml HTTP para browsers Internet Explorer com versões inferiores à versão 5. Ok? Beleza? Bom, pessoal, o que eu não falei aqui para vocês é o seguinte: tentamos pela primeira forma, não deu certo. Tentamos pela segunda, não deu certo. Tentamos pela terceira, também não deu certo. Infelizmente, vai chegar o ponto lá do nosso código que é falar: cara, esse browser aqui não suporta o uso de Ajax, ok? Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Tentamos pela primeira, não deu certo. Se tentar pela segunda, beleza. Se não deu certo, tenta pela terceira. Se não deu certo, aí, moço, é foda, né? Então, esse browser aqui não suporta o uso de Ajax, perfeito? É como está aqui organizado o nosso código, ok? Bom, pessoal, já conseguimos criar aí nosso objeto XML HTTP request, perfeito? Vamos prosseguir com a explicação. Depois que nós criamos esse objeto, é a vez de nós enviarmos uma requisição ao servidor. Então, para enviar uma requisição para um servidor, usamos os métodos da instância da classe XML HTTP request, os métodos desse objeto, ok, galera? Nós vamos utilizar o método open e o método send. Galera, o método open possui três parâmetros: método, URL e async. No parâmetro método, vamos definir se uma requisição é get ou post. Também nós vamos definir qual é a URL do arquivo que nós vamos trabalhar no servidor. Também definimos se a requisição vai ser assíncrona ou síncrona. Pessoal, por padrão, todas as requisições Ajax são assíncronas, porque é a essência do Ajax. Mas podemos trabalhar requisições síncronas com aplicação do Ajax, colocando o valor false para o parâmetro async, ok? Finalmente, pessoal, nós temos o método send. O método send envia uma requisição para o servidor. Podemos passar algum valor para o parâmetro string. Esse valor, pessoal, é apenas citado quando nós utilizamos requisições post. Beleza? Eu vou explicar para você direitinho isso no próximo capítulo, onde nós vamos falar sobre requisições post e get. Por enquanto, tenham em mente que os nossos exemplos são mais requisições get, e por isso nós não vamos enviar nenhuma informação para o parâmetro string do send. Beleza? Ok?
Então o que nós temos? Bom, pessoal, após eu criar o nosso objeto, nós vamos enviar uma requisição ao servidor. Nós utilizamos o método open e o método send. No método open, eu tenho o parâmetro método, o parâmetro URL e o parâmetro async, beleza? No parâmetro método, nós vamos definir se é uma requisição get ou post, beleza? No parâmetro URL, vamos citar onde está o arquivo no servidor. E no parâmetro async, eu vou dizer se é uma requisição assíncrona ou síncrona. Por padrão, é true, viu, galera? E o send, pessoal, nós vamos enviar a requisição ao servidor, podendo passar aí um parâmetro string para o send. Só que esse parâmetro string só é utilizado caso você utilize requisições do tipo post, ok? Vamos ver isso direitinho no próximo capítulo. Então vamos entender aqui o código. Pessoal, depois que eu criei o objeto XMHTPRequest, é a vez de enviar uma requisição para o servidor, ok? Fazemos isso com o uso de dois métodos, open e send. No método open, eu vou definir como é que vai ser a minha requisição, e o método send vai enviar essa requisição. Então, no caso do método open, eu vou enviar uma requisição assíncrona, async igual a true, para o arquivo action02autobots.php, passando uma informação como parâmetro, e é do tipo get, uma requisição get, beleza? Por isso mesmo, nós não precisamos passar nenhum tipo de string aqui para o send, ok? Apenas se fosse post, poderíamos passar alguma informação. Pessoal, explicando agora depois da parte de envio de uma requisição, o objeto XML-HTTP-Request possui propriedades importantes. Entre elas, encontram-se onReadStateChange, armazena uma função a ser chamada automaticamente toda vez que o readState mudar. Bom, Roger, mas quem é o readState? Pessoal, o readState mantém o estado XML-HTTP-Request. Os estados são 0. Requisição não inicializada. 1. Estabeleceu conexão com o servidor. 2. Pedido recebido. 3. Processando o pedido. 4. Solicitação concluída e está pronta a resposta. Ok? Mais outras propriedades. Status text. Retorna uma string que representa o status da requisição de uma forma amigável. E o status com os valores 200, o servidor retornou a página com sucesso, ou 404, a página solicitada não existe. Ok? De forma esquemática, nós temos propriedade onReadStateChange, propriedade readState, propriedade statusText e propriedade status. O onReadStateChange vai armazenar uma função. Vamos ver daqui a pouquinho no nosso exemplo. O readStateChange vai manter o estado do XML-HTTP-Request, ok? E o statusText, pessoal, representa o status de uma requisição. Já o status possui dois valores: 200 se o retorno da página veio com sucesso, ou 404 se a página que nós solicitamos não existe. Beleza? E aqui, pessoal, seriam os estados do readState. Nós temos o estado 0, requisição não inicializada. Estado 1, estabeleceu conexão com o servidor. 2, pedido recebido. 3, processando o pedido. E 4, solicitação concluída, está pronta a resposta. Ok? Bom, pessoal, falando um pouco mais sobre o onReadStateChange, é uma propriedade que, na verdade, é um evento que é acionado toda vez que a propriedade readState mudar, ok?
Como falei para vocês, a propriedade readState detém o estado do objeto XML HTTP request. E esse evento onReadStateChange é onde nós especificamos o que vai acontecer quando a resposta do servidor está pronta para ser processada. Então, pessoal, pegando aqui um exemplo, nós temos uma requisição assíncrona para o arquivo .txt usando o método get, beleza? Requisição assíncrona para o arquivo .txt usando o método get. Depois eu envio a nossa requisição. E a propriedade onReadStateChange, que armazena uma função, vai dizer o que vai acontecer quando a resposta do servidor está pronta para ser processada. Ou seja, se o readState for igual a 4, solicitação concluída, está pronta a resposta, e se o status for igual a 200, o servidor retornou a página com sucesso, trocando em miúdos, se o arquivo .txt existe no servidor. Então, pessoal, a informação do elemento da página, o mydiv, será modificada com o conteúdo da resposta, ou seja, response text da página solicitada pelo método open. Está aqui. Beleza, pessoal? Essa informação do elemento mydiv vai ser modificada com o valor do que foi retornado pelo arquivo .txt, e esse valor, pessoal, será capturado pela propriedade responseText do objeto XML HTTP request. Beleza? É isso que esse código está falando. Quando for usado uma requisição síncrona, pessoal, ou seja, valor false para o parâmetro async do método open, não é necessário escrever uma função para a propriedade onReadStateChange. Basta colocar o código de tratamento após o send. Beleza? Se você for ver no exemplo anterior, eu vou voltar aqui um slide, nós temos uma função armazenada diretamente na propriedade onReadStateChange. Está aqui. Mas porque nossa requisição é assíncrona. Beleza? Se ela for síncrona, nós não precisamos armazenar uma função na propriedade onReadStateChange. Fazemos isso direto após o método send. Beleza? Pessoal, quero fazer uma observação. Vamos estudar de modo detalhado no próximo capítulo a diferença entre requisições assíncronas e síncronas, assim como a diferença entre usar get e post. Beleza? Ok? Então vamos voltar ao nosso código. Bom, pessoal, no nosso código nós temos aqui a nossa propriedade onReadStateChange, que está armazenando aqui uma função. Ok? Temos essa função armazenada na propriedade onReadStateChange porque a requisição que nós fizemos nesse nosso exemplo da página 02 é assíncrona. Ok? Galera, essa função possui várias condições, uma para cada valor da propriedade, o readState, exceto uma condição para o valor 0, que significa requisição não inicializada, pois não é tão necessária. Ok? Vejam aqui. Temos para o valor 1, estabeleceu conexão com o servidor, valor 2, pedido recebido, valor 3, processando pedido e, finalmente, valor 4, que é a mais importante. Se a solicitação foi concluída, está pronta uma resposta. A partir disso, pessoal, eu vou testar se a página Action02 Autobots, se ela existe. E eu faço isso com o status 200. Porque se eu coloquei o nome de um arquivo que não existe no servidor, seria 404. Ou seja, seria uma página não existente no servidor. Mas como eu sei que a página existe, então
é valor 200. O conteúdo está ok para ser usado. Está aqui. E após isso, pessoal, eu vou chamar uma função que vai processar o nosso valor retornado, que no caso é um documento XML contendo dados do Autobolt de acordo com a opção escolhida. Beleza? Quando eu chamei a função process.xml, eu passei como parâmetro o documento XML retornado ali pela propriedade response.xml do objeto XML HTTP request, ok? Então, essa variável dados vai receber esse documento passado como parâmetro e nós vamos atualizar elementos específicos dessa página exemplo 02 sem recarregá-la totalmente, ok? Por exemplo, nós temos o elemento nome. Nós vamos atualizar o valor desse elemento com o valor vindo do documento XML. Lá no nosso documento XML existe uma tag chamada nome. E com isso, pessoal, nós vamos atualizar o elemento nome da página com o valor do elemento nome do documento XML. Temos também um outro elemento chamado nome2. Vamos também utilizar o elemento nome do documento XML. Temos marca. Também nós vamos atualizar esse elemento marca da página com o elemento marca do documento XML. Assim por diante. Beleza? Ok? Só quero dizer para vocês que processo XML é uma função à parte onde eu quis apenas organizar meu código. Eu poderia muito bem colocar esse trecho naquele if onde eu faço a verificação do status igual a 200. Mas aqui eu fiz uma organização melhor para a questão de facilitação de leitura do código. Beleza, pessoal? Pessoal, se vocês notarem, nós também temos uma variável chamada MSG. Essa variável, nós utilizamos ela para receber várias mensagens durante o decorrer do nosso código. Vejam que, quando readState for igual a 1, o texto é estabeleceu conexão com o servidor. Depois nós concatenamos o valor do status em um formato mais legível, ok? Nós temos os valores 200 e 404 para status. O status text, como nós vimos, é o valor legível para essas duas informações de números, ok? Podem ver, galera, que nós utilizamos a nossa variável MSG. E nós concatenamos, ou seja, criamos a nossa variável MSG e a partir do momento que passamos pelo código, vamos acumulando mensagens para essa variável. Por quê? Porque nós estamos utilizando o operador mais para string. E isso significa que nós estamos concatenando string. Então, se readState do objeto XML HTTP request for igual a 1, a mensagem vai receber ela mesma, mas estabeleceu conexão com o servidor, concatenado com o valor do status text, depois concatenado com uma quebra de linha. A mesma coisa acontece ao longo desse código. Se readState for igual a 2, mensagem é ela anteriormente, mais pedido recebido, mais valor do status text, mais quebra de linha. Então, nós vamos acumulando mensagens dentro dessa variável MSG. E ao final, pessoal, nós chamamos a função mensagem, passando como parâmetro a variável MSG. A função mensagem, galera, vai atualizar os dados do elemento mensagem com o texto.
esse parâmetro vai receber o valor da variável MSG, beleza? Lá dentro da nossa página exemplo 02, temos um elemento chamado mensagem que vai receber esse valor da variável texto, beleza? Ok? Pessoal, aqui são os elementos que nós vamos modificar com os dados da nossa aplicação Ajax, ok? Nós temos mensagem, nós temos o elemento nome, elemento imagem, que também vai ter a imagem do Autobolt, temos nome 2, marca, modelo, característica, beleza, pessoal? Todos esses elementos serão modificados sem necessariamente a página toda ser atualizada. Perfeito? Ok? Nós temos aqui nosso exemplo 02 rodando bonitinho. Eu escolho aqui um Autoboot, peço para atualizar. A aplicação Ajax atualiza elementos específicos dessa página sem precisar recarregar essa página totalmente. Beleza, pessoal? Então, o que nós temos? Mensagem, nome aqui do Autobolt, o segundo nome, porque ele vai repetir aqui nos dados, marca, modelo e característica. Além também trazer a informação, o nome do arquivo da imagem. Perfeito, pessoal? Ok? Beleza? Bom, pessoal, depois da nossa explicação maciça desse nosso código Ajax, vamos só entender as propriedades para obter resposta em um servidor. Nós utilizamos duas: response_txt, que obtém uma resposta como string, e o response_xml, que obtém uma resposta como XML. Beleza? Bem simples, bacaninha. Para a gente não perder o nosso padrão, nós temos nosso objeto XML HTTP request, beleza? E nós vamos, pessoal, receber uma resposta. Nós podemos receber como string através da propriedade response_text ou como XML através da propriedade response_xml. Beleza? Ok? Galera, eu vou só voltar aqui ao código para dissecar rapidamente a Action 02 Autobots, ok? Pessoal, não vou entrar muito em detalhes nesse código, porque a nossa principal preocupação é entender o lado do cliente, ok? Só entenda o seguinte: essa action do servidor vai retornar um documento XML, perfeito? Nós temos aqui nessa Action 02 uma função que formata um documento XML. Beleza? Essa função vai receber um array como parâmetro e cria um documento XML. Pode ver, pessoal, que nós vamos criando aqui nosso documento até o momento de gerar esse documento XML, perfeito? Temos também, pessoal, linhas de códigos que vão criar os nossos arrays com os Autobots. Vejam aqui. Ok? Depois disso, nós pegamos cada array que representa um Autobot e colocamos em um array principal. Ok? Após isso, pessoal, nós temos um switch, onde nós vamos testar o valor do parâmetro opção Autobolt e, de acordo com essa opção, nós vamos pegar um array específico do array principal Autobots e vamos formatá-lo de forma a ser um documento XML. Então, de acordo com a opção Autobot, vamos pegar um elemento do array Autobots
cada elemento é um array contendo informações de um motorboot específico e nós vamos passar esse elemento array para a função formatador XML, que vai imprimir aí um documento XML com os dados do Autobolt, ok? Por final, galera, nós configuramos o cabeçalho dessa página para gerar um documento XML. É apenas isso que a Action 02 faz. Perfeito? Pessoal, para fecharmos o nosso entendimento de tudo que nós vimos até aqui, vamos ver um mantra, beleza? Vamos ver um esquema que vai formar o nosso mantra para aplicações Ajax, beleza? Primeiro, nós precisamos, lá na área da página HTML, um evento que possa acionar uma função JavaScript, que é a nossa aplicação Ajax. Essa aplicação Ajax, pessoal, vai criar um objeto XML HTTP Request. Essa aplicação também vai conter uma requisição para o servidor utilizando os métodos Open e Send. Caso a requisição seja assíncrona, nós utilizaremos a propriedade onReadStateChange, recebendo aí uma função. Dentro dessa função, galera, vamos receber os dados do servidor utilizando uma das propriedades ResponseState ou ResponseXML. E também, após receber os dados, vamos atualizar elementos específicos lá na área da página HTML, beleza? Sem precisar recarregar essa página por completo, ok? Beleza, pessoal? Então é isso. Na próxima aula vamos detonar as questões sobre esse capítulo, ok? Então vejo vocês na próxima aula.